Num dia José acordou, escutou a orientação do pai, foi lá nos irmãos. No outro dia ele acordou, sendo carregado por midianitas e jogado no Egito. Deus estava cavando José. Cavando, porque Deus queria fazer jorrar água. Cavando. De repente o cara é um filhinho de papai. De repente agora ele é um escravo, vendido para a casa de Potifar. E às vezes Deus quer nos cavar, porque Deus está vindo lá na frente. Não há como Deus fazer jorrar água, abençoar você e abençoar uma multidão através de você, se você vira para Deus e fala assim: quero ser um poço de 20 metros. Não tem jeito. No reino de Deus, bênção está relacionado à profundidade, superficialidade está relacionado a lutas, riscos, pecado, traições. Judas era superficial e terminou onde terminou. Homens superficiais correm sérios riscos de se tornarem traidores. Isso é muito sério, irmãos. Não envolve só a bênção. Em 2021, lute com você mesmo. O seu maior inimigo não é o diabo, não é o pecado, é você. Lute contra a superficialidade. Eu me pergunto muitas vezes, por que não ofereceram 30 moedas para João? João, levanta aí, sai de perto de Jesus aí, tira a cabeça do peito dele aí. O que você acha de 30 moedas para vender, seu mestre? Por quê? Por que não ofereceram 30 moedas para Pedro? Pedro era um cara espalhafatoso, pagava mico o tempo todo. Por quê? Pedro estava grudado. Profundo. Antes de eu me chamar Sâmara, antes de você se chamar Ilta, antes de você se chamar Charles, Lucas, Bruno, nós somos chamados e eleitos por Deus como ungidos, vocacionados, cheios do Espírito, separados, para que o nome dele seja glorificado aqui na terra. É muito forte isso, gente. É muito forte imaginar que antes mesmo de eu ter meu nome, Deus olhou e falou assim: eu vou colocar Sâmara ali, no ventre daquela mãe, e ele é meu, ela é minha, e eu usarei para dar glória ao meu nome na terra. E mais uma vez eu volto a dizer o que está faltando. O que realmente está faltando? Está faltando nós olharmos para dentro de nós e começarmos a deixar de ter o conflito da figueira e começar a nos posicionar como sementes do dono da vinha, assim como Débora se posicionou. Muitas vezes nós passamos a confiar, em primeiro lugar, em pessoas de referência e não em Jesus. É claro que nós devemos sim nos aconselhar uns com os outros, é assim que a igreja funciona. Porém, muitas vezes o que a gente faz é substituir Jesus por pessoas, por líderes. E o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é insubstituível na minha vida e na sua. A autoridade de Jesus sobre a nossa vida é insubstituível. Claro, nós devemos sim honrar as nossas autoridades. Nós devemos sim nos submeter aos nossos líderes, aos nossos pastores. Jesus fez o mesmo. Porém, nós não devemos substituir a figura de Jesus por nada. E eu tinha tanta ansiedade, que quando surgia um problema, eu passava o dia todo remoendo aquele problema, pensando naquele problema. E aí o que eu fazia? Vou orar, ler a Bíblia? Não, vou dormir. Vou dormir porque aí eu não penso. Irmãos, quando eu dormia, eu sonhava com um problema. Aí eu falava: Deus, não é possível, o que está acontecendo? Eu acordava indignada, né? Eu Senhor, mas que Satanás é esse, que ele não deixa eu dormindo e invade o meu sonho? Irmãos, depois de um tempo eu descobri que o Satanás era eu. Eu que não sabia confiar em Deus, eu que não sabia esperar no Senhor. E eu botando culpa nele, né? Não é que eu sou Satanás, mas a culpa era minha. Eu não estava sabendo recorrer ao Senhor. Muitos de nós vivem uma vida como mendigos, sendo que a gente tem uma fortuna dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo acessível está aqui para ouvir as nossas orações. E quando não temos força, Ele geme com gemidos inexprimíveis em nosso lugar. E a gente anda como mendigos da fé,
com uma riqueza dentro de nós, que é o Espírito Santo. A gente tem que se posicionar como servos de Deus e parar de ser morno, porque o morno Deus rejeita. Ou você nega logo a sua fé, ou você anda com o Senhor em seriedade. Não fique em cima do muro, tome posição, queridos. O Senhor te chama para algo. Neste ano, que a sua vida seja modificada pela sua fé, que você venha constranger o inferno, que você venha fazer o Senhor levantar-se do trono dele a seu favor e militar suas guerras, porque o Senhor é o Deus que cumpre as promessas que ele faz nas nossas vidas. Ele é um Deus que quer ver o seu nível de fé. Por isso, não se deixe abalar pelas circunstâncias e não ande por vista, ande por fé. As dádivas do Senhor, elas são multiformes. O que eu quero dizer com isso? O Estevão tinha sido chamado para servir as mesas, mas a palavra vai trazendo aqui como novas atribuições foram surgindo para Estevão, porque ele começou a orar, ele começou a ensinar, ele começou a pregar também. A palavra diz que ele fazia milagres. E aí eu comecei a pensar, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você essa noite? Você, de onde você está, seja servindo as mesas, você tem toda a capacitação do Espírito Santo para orar, para pregar, para fazer a diferença. Não espere estar no púlpito, não espere estar no momento em que entendemos como propício para a oração, ou pregação, ou ensino, para fazer com que essas dádivas multiformes do Senhor se manifestem na sua vida. Amém? Aonde você estiver, destrava isso. Eu tenho certeza que muitos aqui estão com isso travado, e eu oro a Deus que destrave isso cada vez mais em mim. O silêncio absoluto de Deus, que Deus nos mostra, é o momento que está passando na prova para a gente ser aprovado. Ele precisa que a gente se mova. Deus faz isso com a gente. Vocês sabiam disso? No momento Deus fala: filha, eu tenho uma promessa para você. Eu não te falei que eu vou fazer essa promessa? Espera. Silêncio total. Silêncio total é a prova que você está passando, e é onde você vai vencer. Rebeca, a palavra do Senhor fala que Rebeca, ela era uma serva. Ela foi pegar água para a família dela. Não simplesmente ela chegou e falou: pronto, agora eu vou pegar uma água aqui para servir para ele. Não, ela tinha isso da natureza dela. Deus não te dá um fardo maior que você não pode carregar. Você vai conseguir carregar aquele fardo, aquele peso, aquele deserto que você está passando, mas Deus vai falar: filha, você lembra naquele momento, naquele dia que você passou? Você já passou por um deserto. Agora você vai entrar na prova. Mas você vai entrar na prova sabendo que você vai conseguir passar. Porque você já viveu aquilo e você sabe o Deus que você serve. E a mesma coisa aconteceu com Rebeca. Eu era forçada a ir para a igreja. Quando eu fiz 14 também, com 15 piorou. Aí foi chegando uma fase da minha vida que eu estava assim: não quero ser cristã não. Palhaçada, toda hora eu tenho que ir para a igreja. Minha mãe falava: querendo, não querendo, vocês têm que ir. No dia que vocês não morar aqui, vocês não vão. Mas no dia que vocês morar aqui, vocês têm que ir. Eu falava: oh meu Deus, doida para sair de casa. Embora minha mãe tenha o jeito dela e os seus pais tenham o seu jeito de levar você ao evangelho, seja ele qual for, que Deus tem usado para te trazer para a igreja, eu entendi uma coisa. Já passei por muita coisa no evangelho. Já passei pela fase da igreja que teve situações adversas aqui, onde eu vi os cristãos se manifestando de uma forma muito horrorosa. Já passei por julgamentos dentro da igreja. Mas eu entendi uma coisa: eu sou cristã dentro e fora da igreja. Se eu for para o meu trabalho, as pessoas vão ver Deus. Se eu for na rua, as pessoas vão ver Deus. Se eu for na escola, as pessoas vão ver Deus. Nós precisamos ser cristãos aonde a gente for. Deus tem que estar tão enraizado na gente que uma igreja, um pecado, um marido, um filho, uma esposa, uma família não te tira de Deus. Porque se você tiver no seu coração um Deus na sua vida, que são vícios, família, filhos, qualquer outra coisa, Deus vai tirar da sua vida. Porque Ele que tem que estar lá.